Estimados irmãos, a paz do Senhor. Vamos iniciar hoje com mais uma aula de ministração da Palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 a capítulo 4, versículo número 20, tendo como tema a missão de Cristo na Galileia. Esta sessão de hoje vai ter como partes 7. A primeira vai ser a cura de um paralítico. A segunda vai ser o chamamento de Levi. A terceira parte vai ser o sábado para as pessoas. A quarta parte vai ser o chamamento e missão dos 12. A quinta parte vai ser o pecado contra o Espírito Santo. A sexta, Jesus e o seu verdadeiro clã. E a sétima e última parte é a parábola do semeador. Em termos de contextualização, na última sessão, até antes de entrar para questões de sincronização com a última sessão, importa destacar que esta sessão insere-se no nosso programa de Master Coach, que por sua vez é um programa que comporta diversas derivadas. E uma delas é o coaching espiritual, ou esta sessão de ministração da Palavra do Senhor, que visa difundir o Evangelho, revelar a Cristo enquanto mistério do plano de Deus, desvendar os mistérios do reino de Deus, falar sobre o dom gratuito do Senhor, que é o dom da salvação, bem como infundir sobre a necessidade da busca constante pela intimidade e comunhão na base da unção pelo Espírito Santo. Na última sessão, nós vimos ou meditamos sobre o livro de Mateus, e lá nós focamos nos atos preparatórios do início da vida pública de Cristo. E esses atos preparatórios do início da vida pública de Cristo compreendeu 3 principais marcos a lembrar ou a saber. O primeiro foi o anúncio do reino por parte de João Batista, que foi aquele que foi para preparar o caminho. O segundo marco foi o batismo de Cristo e a descida em imposição do Espírito Santo e a confirmação deste ato por uma voz que bradiu dos céus a anunciar que aquele era o Filho que ele tanto amava. E o terceiro e último ato foi quando este mesmo Espírito conduziu Cristo ao deserto para que este sofresse as 3 tentações após passar 40 dias e noites em jejum por parte do diabo. Entramos agora para o livro de Marcos e queremos aqui aprofundar sobre o início do ministério de Cristo. E este, de acordo com o Evangelho de Marcos, teve lugar na Galileia. Importa aqui salientar que dos 4 evangelhos, o livro de Marcos é o livro que é mais curto em termos de extensão. E defende-se que este foi o primeiro dos 4 evangelhos que foi escrito. E atribui-se a sua autoria a um homem de nome João Mateus. O que o Evangelho de Marcos defende? Basicamente, o Evangelho de Marcos apresenta Cristo enquanto um Messias sofredor, diferentemente da narrativa de um Messias triunfante. De acordo com o teólogo evangelista, ele defende que o triunfo de Cristo deveu-se muito à sua obediência ao Pai e muito ao fato de ele ter desvendado o mistério do sofrimento. E é assim que ele foi afrontado, foi rejeitado por seus próprios familiares, incluindo pelos aqueles que depois constituíram seus inimigos, que eram os fariseus, os doutores nas leis e os saduceus. Então, é sobre isto que nós queremos hoje tratar. No que concerne a cura de um paralítico, sucede que nesta fase Cristo já tinha ouvido, já tinha tomado conhecimento que João Batista havia sido preso. E quando ele teve este conhecimento, ele então começou na zona do litoral a identificar os seus primeiros discípulos. É assim que ele passou por 2 que estavam
a lançar as suas redes de pesca para o mar, designadamente o Simão e o seu irmão André. Ele chamou esses dois e propôs-lhes a que lhes ensinasse a pescarem pessoas. E estes, aceitando, seguiram-lhe. Ele continuou pela litoral, depois encontrou outros dois. Esses dois são filhos de Alfeu. Ele assim encontrou esses, eram consertantes de redes de pesca. Eles estavam no barco do seu pai. Então ele convidou-lhes para que eles lhe seguissem, e esses deixaram os seus afazeres e seguiram-lhe fielmente. Então assim continuou. É quando nessas alturas ele decide, a multidão, por causa dos atos que ele costumava fazer, começou a chamar muita atenção das pessoas, e as pessoas começaram a seguir-lhe, levando junto a ele as suas preocupações, os seus problemas, as suas enfermidades, as suas doenças, para poderem, junto a ele, encontrar a libertação. Então, nessa altura, Cristo entra em sua casa e uma multidão foi atrás dele e a porta ficou totalmente abarrotada de pessoas que nem sequer havia passagem. Então, naquela comunidade havia um homem paralítico e 4 homens daquela comunidade, enquanto voluntários, decidiram cooperar e carregaram esse mesmo homem paralítico e quiseram levar-lhe até Cristo. Porque a entrada estava vedada por causa da multidão de pessoas que igualmente acorriam para aquele lugar para irem buscar a salvação. Então, aqueles homens, eles descobriram a zona em que do telhado se encontrava Cristo no interior da sua casa. E de seguida, eles abriram a telha e o terceiro e último ato deles fizeram descer aquele paralítico que jazia no seu leito até Cristo. Quando aquele paralítico chega até Cristo, Cristo ficou muito admirado com a fé daqueles homens. A fé, neste caso, que foi a atitude que aqueles homens demonstraram pela forma corajosa, sem olhar para meios, que demonstraram a sua fé através daquela atitude de levarem um paralítico junto dele a partir do telhado, reconhecendo assim que a salvação vem do alto. Eles levaram o paralítico até Cristo. Quando Cristo viu aquele ato, admirado pela fé daqueles homens, ele vira-se para o paralítico e diz: Filho, os teus pecados foram perdoados. Quando ele diz isso, estavam ali no meio, naquela multidão, alguns fariseus. Esses fariseus começaram a discorrer no seu coração, a dizer que isto é blasfêmia. Como pode um homem dizer que cura pecados de uma outra pessoa? Não é Deus quem isso faz. Então Cristo percebeu, sentiu este conflito que estava no coração daqueles fariseus. E ele responde-lhes da seguinte forma: o que é mais fácil? É perdoar o pecado do paralítico ou lhe liberar a cura? Então ele prosseguiu, dizendo que vocês não acreditam que o Filho do Homem tem poder de curar todas as pessoas. Pois bem, eu agora vos digo. Virou-se para aquele homem paralítico e disse: levanta-te e leva a tua catre, que é o leito que ele jazia, e anda. E aquele homem levantou-se e pôs-se a andar. E as pessoas ficaram admiradas, dizendo que nós nunca vimos isso a suceder. Depois disso acontecer, então Cristo saiu daquela zona da sua casa, foi até a zona da beira-mar. E fazendo-se pela beira-mar, ele começou a peregrinar e viu ali Levi. Levi, que é também chamado Mateus, que foi um desses discípulos, foi o 5º discípulo que foi chamado por Cristo, porque ele já tinha recrutado 4. Levi era um cobrador de impostos. E como tal, os judeus consideravam pessoas que eram cobradoras de impostos, consideravam como pecadores, consideravam que eram pessoas leprosas, consideravam que eram pessoas impuras. E para além disso, porque a função de Levi, enquanto cobrador de impostos, era ele cobrar taxas a todos aqueles navegantes que chegavam a Galileia enquanto turistas, e também era a função dele cobrar taxas aos pescadores. Então os pescadores
não olhavam com bons olhos as pessoas que tinham a função de cobrar taxas, porque enquanto alguns deles eram corruptos, eles insultavam a estes que eram cobradores de impostos. Mas Cristo, vendo Levi sentado no seu balcão a exercer a sua função, a sua atividade, Cristo vê Levi e chama Levi, diz: Levi, siga-me. E Levi deixou tudo para trás. Deixou aquela função, aquela atividade que ele fazia, que era uma atividade pública, que lhe dava um sustento, e seguiu a Cristo, renunciando tudo para trás, e foi junto com Cristo. Quando ele segue junto com Cristo, Cristo vai para sua casa e entra junto com Levi, e mais outros vários cobradores de impostos, outros pecadores, também foram junto com ele, sentaram-se à mesa e começaram a passar uma refeição. Enquanto eles passavam aquela refeição, então estavam ali alguns fariseus que disseram: mas como é que ele senta-se e passa a refeição com impuros e pecadores? Então Cristo responde-lhes, dizendo que o doente, ou o médico, está para o doente. E para além de ter dito isso, ele disse: o Filho do Homem não veio ao mundo para os justos, mas veio para o mundo para curar os pagãos, ou os rejeitados, os impuros e os pecadores. Então, tendo ele dito isso, Cristo retira-se dali e então Cristo vai para uma seara. Então, quando ele se faz a seara, os seus discípulos foram atrás junto a ele. Então, os seus discípulos começaram a recolher espigas. Então, quando os discípulos escolhem espigas, esse era um dia de sábado, no calendário semanal. Enquanto eles faziam isso, os fariseus começaram a olhar, a dizer: nós queremos ver o que é que eles vão fazer num dia como hoje de sábado. Então, eles continuaram calmamente a colher. E assim, o Cristo vira-se para eles e diz assim: vocês que dizem-se conhecedores da lei, não sabem vocês que Davi e os seus seguidores, a dada altura, entraram num templo e levaram o pão ázimo dos sacerdotes e comeram? Então, por que nós e a multidão, nós não podemos fazer-nos a seara para trabalhar? E depois, dentro disso, ele rematou, dizendo que: pois eu vos digo que o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. E aqui abriu-se a questão da discussão sobre o sábado, que é uma glória divina, que é uma graça divina do descanso. Então, de acordo com estes fariseus que eram apegados à lei, para eles, sábado não era um dia para o trabalho, mas Cristo, em resposta a eles, estava a trazer um novo critério para a classificação não de sábado. Nos seguintes termos, Cristo estava aqui a dizer que, ainda que o sábado seja um dia religioso, mas se nós estivermos diante de uma humanidade que esteja perdida, ou de alguém que esteja doente ou ferido ou em fase de morte, devemos ainda assim dar prioridade à salvação da pessoa. Tendo terminado esta parte, então, de seguida, e ainda em função da discussão sobre o sábado, então, os fariseus ficaram ali a discorrer e a entreolharem-se entre ele por causa desta nova narrativa que Cristo estava a trazer relativamente ao sábado, validando que sábado era um dia de descanso. Portanto, o descanso estava para o homem, e o homem não era uma criatura que era por si feita para o descanso. Então, tendo feito isso, de seguida, Cristo entra num templo. E quando ele entra num templo, ele chama um homem que tinha uma paralisia na mão. E ele chama ele para o meio. E o homem com a paralisia na mão foi até ao centro. Tendo chegado esse homem ao centro, ele virou-se para os fariseus e perguntou: o que é que vocês dizem? Este homem que está assim doente, o que é que vocês fariam? Deixavam-lhe ou iriam lhe curar? Iriam lhe dar
dar a vida ou iriam lhe matar? E os fariseus ficaram sem resposta, ficaram simplesmente calados. Então foi quando Cristo disse para aquele homem que tinha paralisia na mão, disse: estenda a sua mão. E aquele homem estendeu a sua mão. Tendo ele estendido a sua mão, então ele ficou curado daquela paralisia. E quando aquele fenômeno, aquele milagre aconteceu, então os fariseus saíram dali e foram procurar aproximar-se a Herodes e a sua classe para começar a conspirar contra a morte de Cristo por causa daquilo, segundo eles, pelo fato de Cristo estar a violar a lei. Depois disso acontecer, então, Cristo sai dali e começa a arrastar mais multidão. E isso chegou ao conhecimento dos seus familiares mais diretos, mãe e irmãos. E eles começaram a ficar preocupados a dizer que Cristo estava desequilibrado ou estava fora de si, por aquilo que ele estava a fazer era anormal, pelo fato de ele estar a trabalhar, incluindo a sábados e fazendo aquilo que era contrário à lei vigente, e também por causa do avolumar dos inimigos que ele estava a causar. Mas, para além destes, então, quando desce de Jerusalém, mais outros doutores da lei. E esses, quando descem de Jerusalém até Cristo, eles começaram a dizer que ele tem Belzebu. Belzebu é um príncipe satânico. Então, eles estavam a acusar, a dizer que Cristo estava a ser afetado por um príncipe satânico, que aqueles milagres não eram por inerência de Deus, mas eram milagres que estavam a acontecer por ação deste espírito satânico. Então, quando eles dizem isso a Cristo, Cristo lhe responde da seguinte forma, dizendo assim: poderá Satanás lutar contra si próprio? Poderá uma família dividir-se a si mesma? Se isso acontecer, então este objeto acaba por desaparecer. Não é essa a intenção que vocês pretendem transmitir. Do contrário, eu vos digo que um homem forte, não será possível ladrões entrarem na casa de um homem muito forte sem primeiro lhe amarrarem. Então, eles terão que lhe amarrar para lhe deter e depois poderiam pilhar ou saquear todos os bens. Pois bem, eu já vos digo que todas as blasfêmias, todos os pecados, todos os insultos vocês podem fazer para o homem, mas nunca blasfemarem contra o Espírito Santo, porque quem assim o fizer será réu de um pecado eterno. Depois, quando Cristo diz isso, aparece a família dele, a mãe e os irmãos. Ele estava nesse momento no templo, rodeado destes que lhe seguiam. Então, aqueles que estavam a rodear ele no templo disseram a Cristo: Senhor, Cristo, lá fora tem os teus familiares. Quando Cristo ouviu isso, ele ficou a entreolhar-se à sua volta para aqueles que estavam ali com ele. E ele depois respondeu assim, dizendo que quem é meu irmão, quem é meu familiar ou quem é minha mãe, são estes que estão aqui comigo. Porque somente aquele que seguir e que servir a Deus, esse sim é meu familiar, esse sim é meu irmão, esse sim é minha mãe. Depois de ele ter dito isso, então ele sai, ele sobe para um monte, e quando ele sobe a esse monte, ele depois escolhe 12 daqueles que lhe seguiam e instou para que eles subissem para junto dele lá no monte. Estando estes os 12 junto a ele no monte, portanto, até aqui nós já tínhamos falado de 6. Portanto, até aqui, estamos a dizer que Cristo já tinha chamado Simão, André, João, Tiago, Levi, que é Mateus. Depois vieram mais outros, Filipe, Judas, que o traiu. Pronto.
foi todo o número de 12. Então ele chamou daquela multidão que lhe seguia, ele pediu que 12 subissem até o monte para irem junto a ele. Estando esses 12 com ele junto ao monte, ele lhes diz que aqueles os discípulos que ele havia escolhido para estarem ali com ele, deveriam permanecer com ele, isto é, deveriam andar sempre com Cristo. E, para além disso, também eles haveriam de ser enviados por Cristo para irem pregar a palavra onde ele fosse os enviar. E para além de levarem a palavra, pregando a palavra para onde ele fosse enviar, igualmente eles iriam ir revestidos do poder de cura e também do poder de expulsar demônios. Então, depois disso, terem subido ao monte, então Cristo começa a transmitir-lhes parábolas. Então, a primeira parábola que ele lhes transmite foi a parábola do semeador. E Cristo disse-lhes assim: saiu um semeador para lançar a semente. E as primeiras sementes caíram no caminho. Essas sementes que caíram no caminho, vieram aves, pássaros, comeram aquelas sementes. Depois, outra parte das sementes caíram em terreno pedregoso. Essas sementes caíram em terreno pedregoso, nem sequer conseguiram germinar, porque aquele terreno era mais constituído por pedra. É assim que essa semente nem sequer germinou e quando se fez sol acabou por matar essa mesma semente. O terceiro grupo de semente caiu junto a espinhos. E quando ela germinou, começou a crescer, os espinhos que eram mais fortes acabaram por sufocar aquela semente e ela acabou por morrer. E o quarto grupo de semente caiu em terra fértil. E essas sementes caíram em terra fértil, elas germinaram e multiplicaram-se em múltiplos de 30, de 60 e de 90. Quando saiu aquela multidão, ficaram seus discípulos e disseram: Senhor, nós não entendemos a parábola do semeador. O que tu quiseste dizer com a parábola do semeador? Então ele disse assim: quem tem ouvidos, ouça. Eu vos dei a conhecer os mistérios do reino de Deus, que era para que vocês não se confundissem. Então eu vos digo o seguinte, que aqueles que ouvirem, hão de ouvir, mas não hão de entender nada. Aqueles que virem, hão de olhar, mas não hão de compreender nada. Porque esses não hão de conseguir compreender os mistérios para poderem obter a salvação. Mas a vocês que são um grupo privilegiado, a vós eu vos dou a conhecer o mistério do reino de Deus. Então, tendo dito esta descrição, termina este trecho que nós hoje propusemos a refletir, infundido no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 a capítulo 4, versículo 20. Então, inicia-se agora a questão aberta para a colocação de questões, comentários, dúvidas, sugestões. Muito obrigado. Eu tenho aqui umas 5 questões para melhor perceber. A primeira é: será que todos aqueles que seguiam a Cristo tinham a certeza que era o Filho de Deus ou como um profeta? A seguir, o Jesus e seus discípulos, de onde vinha o seu sustento? A terceira, de quem era aquele campo que os discípulos colhiam cereais no dia do sábado? 4. Quando o Cristo trabalhava no sábado, será que ele guardava o próprio sábado? 5. Quando o Cristo respondeu a sua mãe e irmãos dessa forma, será que respeitou? Porque na Bíblia está escrito que todo o filho deve respeitar os seus pais. E esse respeitou? Obrigado. Os familiares do Cristo, eles duvidaram dos poderes dele.
sabendo que ele é um santo. O porquê? E o Cristo, após ter subido ao altar, ele disse que os 12, até a morte dele, ele ia dar a cura, poder de cura, para que os 12 curassem. Será que ainda eles tiveram esse poder de cura os 12 discípulos? Eu tenho três questões. A primeira questão é por que o Senhor Jesus começou a sua missão na Galileia? O Senhor Jesus sempre falou em parábolas. A parábola da semeadura não é a única parábola que ele falou. Eu tenho uma dúvida. Por que o Senhor Jesus usava parábolas difíceis ao invés de falar de forma clara e objetiva para que as pessoas compreendessem quem ele era e sua missão de forma mais simplificada e fossem salvas? Bom, a terceira pergunta é uma dúvida e creio que seja uma pergunta que eu já queria fazer, mas vou aproveitar este momento para fazer. O coach falou sobre a cura de um paralítico e a missão dos 12 apóstolos, que era de anunciarem o evangelho e curarem as pessoas em todo o mundo, né? Ok. Atualmente temos visto pessoas que testemunham ou que são testemunhos desses milagres que aconteceram antigamente e que hoje também acontecem. Essas pessoas que realizam esses milagres se intitulam profetas, apóstolos. Esses milagres têm acontecido realmente? Essas pessoas são ungidas de Deus para testemunhar a vinda de Cristo? Ou podemos considerar essas pessoas falsos profetas? Por que eu pergunto isso? Antigamente, na Bíblia, nós não tínhamos câmeras para filmar, não tínhamos esses aparelhos tecnológicos para filmar esses milagres ou os milagres que aconteciam. Atualmente, nós temos acesso à tecnologia e tem acontecido milagres. As pessoas são retiradas demônios, as pessoas são curadas e tem acontecido um escândalo para as pessoas. E o homem natural normalmente não entende as coisas do espírito. E as pessoas têm se questionado sobre a veracidade desses milagres que têm acontecido atualmente. É por isso que eu tenho dúvida. Realmente são pessoas usadas por Deus para testemunhar a sua palavra?
ou são falsos profetas. Eu gostava de saber qual foi a missão de Cristo em Galileia. A minha questão é o tema de hoje, na verdade. Qual foi a missão de Cristo em Galileia? Em seguida, gostava de saber o que significa semente. O quadro parece que já está cheio, então se eu posso terminar. Eu gostava de saber o que significa ser apóstolo. E posso aproveitar e fazer uma dupla questão para ligar com o que significa ser apóstolo. Gostava também de saber como é que é feita a unção de um apóstolo. Pronto, hoje em dia temos visto vários. Então eu gostava de saber como é que é feita essa unção de ser apóstolo. Como é que começa tudo isto, ser apóstolo. Obrigado. Ok, obrigado. Eu tenho uma questão e uma ligada a essa primeira questão. A primeira questão que eu tenho é por que Jesus curou um paralítico e que tipo de mensagem ele tinha, que mensagem ele queria transmitir, desculpa, ao curar o paralítico. Ok, estimados irmãos, muito obrigado por estas questões que foram colocadas, que são questões muito próprias e muito ligadas ao que nós discorremos ao longo da sessão de hoje. Que o tema foi Missão de Jesus na Galileia. Então vou passar a responder as questões de acordo com a ordem cronológica pelas quais elas foram colocadas. A primeira é, será que todos que seguiam a Cristo tinham a certeza que ele era filho de Deus ou um profeta? Nem todos que seguiam a Deus, que seguiam a Cristo, tinham a certeza que ele era filho de Deus ou um profeta. Eles tinham entendimentos, percepções diferentes. E eles revelaram isso também em diversos momentos em função da fé que manifestavam para com Cristo, da fé que demonstravam sobre o entendimento que tinham do que estavam a vir e a testemunhar, e também, por último, da forma como eles próprios descreviam ou diziam quem era Cristo para eles. E isso nós vimos que os conhecimentos, os entendimentos eram completamente diferentes. É interessante notar que quando, neste trecho, olhando para este trecho, quando Cristo libertava algumas pessoas de espíritos satânicos, aqueles mesmos espíritos diziam em viva voz, tu és o Messias. Então, revelava-se mais o testemunho e a confissão de que Cristo era Filho de Deus, até pelos demônios que entravam nas pessoas, do que as próprias pessoas na sua lucidez. Que pessoas? Estamos a falar dos próprios familiares, até inclusive os próprios discípulos. Os próprios discípulos, eles foram conhecendo a verdadeira missão e a intensidade do ministério de Cristo ao longo do tempo em que eles conviveram com o próprio Cristo. É assim que até inicialmente o próprio Cristo fazia questão de não se expor. Quando um e outro dizia que tu és o Messias, ele depois fazia questão de dizer, ou quando ele libertava ou curava um e o outro, ele também fazia questão de dizer para que eles não publicassem. Mas em outros momentos, ele era muito frontal e direto com os seus inimigos. Quem são os inimigos? Os fariseus, os saduceus e os doutores da lei. A esses ele não perdoava. A esses ele dizia de uma forma incisiva que ele era filho do homem e que ele tinha o poder sobre o céu e sobre a terra. A esses ele não se esquivava.
inclusive para os espíritos imundos que entravam em algumas pessoas que sofriam algumas enfermidades. Quando essas pessoas começavam a manifestar-se, esses mesmos espíritos testemunhavam, confessavam que Cristo era o Senhor. Mas ele depois não forçava ninguém. Ele deixava cada um ao seu tempo, no seu momento, ter um entendimento, uma percepção orgânica e as pessoas amadurecerem com a fé de uma forma compassiva, de uma forma cronológica, de uma forma também escatológica. Não é? Ele não forçava o entendimento, nem a percepção de dar-se a conhecer, principalmente para os seus. Ora, ele estava muito ciente que para os seus, que é aqueles que ele chamou para junto dele, que eram seus discípulos, a missão dele para com eles era treiná-los, era empoderá-los, era acima de tudo lhes transmitir os mistérios do reino dos céus, para que eles depois pudessem dar continuidade a esta missão. Mas ele, veja, quando ele escolheu a esses, ele não escolheu a eles em função dos méritos, em função daquilo que era o potencial, do reconhecimento que eles tinham na comunidade. Porque ele até escolheu as pessoas com as mais diversas ocupações, experiências, e até pessoas que até a nível das comunidades, algumas até eram rejeitadas, eram ignoradas, eram injuriadas, eram insultadas, como foi o caso do Levi. Então, ele escolhia os seus em função da capacidade que esses tinham de poderem relegar, renunciar a tudo e seguirem a ele como uma missão. O que nós queremos dizer seguirem a ele como uma missão? É que a estes que ele chamou, ele usou uma autoridade natural que ele tinha, porque Cristo era um líder carismático, ele era um líder natural, que ele andava porque ele vestia-se de honra e dignidade na sua veste, na sua fala, no seu posicionamento e na firmeza com que ele falava e comunicava-se. Ele tinha um poder de comunicação. Então, à medida que ele ia, infundia a estes, tocava a estes, chamava, desafiava, aqueles passaram a crer no sobrenatural em função da eloquência com que ele se apresentava, esta dignidade, esta honra, esta certeza e esta confiança que ele transmitia através do poder da palavra, por ser um líder carismático. Então ele estava ciente que o papel dele era formar líderes, formar discípulos, formar pessoas que pudessem aceitar e seguir a sua missão. Qual é essa missão? Carregar a cruz e seguir os passos do Mestre. Era tão somente isso que ele prometia. Ele não prometia nada a não ser isso. Então, ele não convencia as pessoas prometendo recompensa nenhuma, nada. Ele tão somente desafiava as pessoas a negarem a si próprio, carregarem a sua cruz e seguirem os passos dele. Como? Através de atos, através de atitude, através de parábolas, porque era ele próprio quem operava. Ele não ensinava somente dizendo, ele ensinava fazendo, ensinava transmitindo a palavra, ensinava operando, não é? Admoestava, corrigia, repreendia os seus discípulos. Ele fazia um trabalho a 360 graus com os seus discípulos. É por isso que ele dizia, aqueles que ele chamou, escolheu, ele disse, vocês têm que estar aqui comigo. Esse era um dos pré-requisitos. Era conviver com ele. Porque se convivessem com ele, haveriam de aprender o quê? Atitude. Atitude não se explica, não se ensina. Assim, a atitude é algo que vê-se para crer. Então, a primeira condição dizia, vocês têm que estar aqui comigo, para depois aprenderem o poder, para eu poder vos comandar, para vocês irem transmitir a palavra para os outros e levarem junto o poder de cura, o poder de libertação. De onde vinha o sustento dos discípulos? Como eu dizia, o sustento dos discípulos, podemos até recuar para a tentação que Cristo sofreu no deserto. O Satã, quando apareceu ao fim de 40 dias, sabia que Cristo naquele momento estava com sede, estava com fome, estava fraco, estava cansado. Então, o diabo, logo, a primeira tentação que fez foi converta pedra em pão para te sustentar. E Cristo respondeu, não só do pão vive o homem, mas sim da palavra de Deus. Então, o sustento, por assim dizer, dos discípulos iria provir da própria palavra de Deus.
o sustento dos discípulos é a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o alimento espiritual para os discípulos. É a palavra de Deus que é o leite espiritual. É a palavra de Deus que é o alimento sólido. Por quê? Porque os discípulos, apesar de serem humanos, mas Cristo trabalhou a espiritualidade deles, trabalhou o espiritual deles e fez-lhes descobrirem o espírito que estava dentro deles, empoderou esse espírito que estava dentro deles e ensinou-lhes que eles deveriam procurar sustentar esse espírito, porque era esse espírito que queria lhes empoderar e ia lhes levar para que eles fossem a cumprir cabalmente a missão que eles tinham, enquanto chamados discípulos ou profetas. De que era o campo em que Cristo recolhia as espigas, esta seara? Bom, aqui o livro de Marcos não especifica de quem era esse campo. Se era de Cristo, se era propriedade alheia, se era propriedade privada, se era um campo público. Dá a entender que era um campo, quando diz a seara é grande. Bom, dá a entender que era um campo livre, um campo aberto. Um campo também a falar de um sítio de cultivo, um sítio onde tem, neste caso eles estavam a espigar, então estavam a colher milho. Então era um campo aberto. Então Cristo fez esse campo, fez essa seara. A seara era larga e os discípulos lhe seguiam. Enquanto Cristo caminhava pela seara, os discípulos a seguirem recolhiam espigas. Então é isso que se transmite. Então, de quem era, no entanto, propriedade, o livro de Mateus não especifica, não elucida de quem era. Mas o que quer se trazer aqui é a questão de que a seara é larga. As tentações são muitas. A oferta é grande. O campo de espiga é enorme. Há espaço para todos. Mas nós não devemos olhar para quê? Olhar para mês, olhar para dia de calendário. Não podemos olhar para dizer que hoje é sábado e hoje, por ser sábado, não podemos nos fazer a seara. Porque Cristo respondeu aos mesmos que lhe acusavam por quererem ver até que ponto é que ele poderia estar a trabalhar em sábado. Ele mesmo respondeu dizendo que até Davi entrou num templo, no seu tempo, entrou no templo e apoderou-se de pães ázimos que eram reservados somente para os sacerdotes. Mas Davi sabia disso. Davi conhecia a lei. Davi era o rei. Mas ele ainda assim levou aquele pão que era reservado para os sacerdotes e ele alimentou-se ele e aqueles que estavam com ele. Então, este aqui é o sentido. Será que Cristo guardava o sábado? Podemos encontrar uma resposta, um subsídio a isto, olhando para aquilo que Cristo trouxe-nos como proposta do que é sábado. Porque Cristo disse-nos que o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. O que Cristo quer com isso dizer? Ele quis com isso dizer que o homem não foi feito para o descanso. O descanso é que foi feito para o homem. Então, Cristo, ele não guardava o sábado, porque ele não olhava para o sábado, no entanto, que a lei. Ele olhava para o sábado como uma oportunidade de trabalhar, de servir a comunidade, porque ele sabia que ele veio ao mundo para servir. Então, ele não olhava para o dia de calendário. Ainda que fosse um sábado, que por lei era um dia reservado ao descanso, ele fazia desse dia reservado ao descanso para salvar pessoas, para cumprir a sua missão. Quando Cristo respondeu à sua mãe e irmão, será que os respeitou? Porque a própria palavra diz que todo filho deve respeitar o seu pai. Cristo, quando respondeu assim, eu não penso que ele os desonrou nem os desrespeitou. Cristo, ele estava muito ciente e lúcido do que estava a fazer, qual era a sua missão. Naquele momento, ele, até certa altura, se nós recordarmos um dos evangelhos, ele disse que eu vim para trabalhar para o meu pai. E ele deixou claro quem era o pai dele. E ele deixou por assim claro qual era a sua missão, sobretudo dentro, no seio da família. Nesta altura aqui, ele estava a começar a operar, a nível da Galileia no início da sua missão. E quando ele começa a operar esses milagres,
aquela fama começou a correr e a informação chegou ao conhecimento de seus familiares. E seus familiares ficaram preocupados. Aquilo foi preocupação, que acharam que ele estava fora de si. Então eles, quando foram para lhe deter, para lhe pôr a mão, era mais para o proteger, porque achavam que ele estava desequilibrado, que ele não estava consciente do que estava a fazer, que ele estava a operar milagres a um ponto que nem ele próprio tinha consciência do que estava a fazer. Então foi por isso que os familiares foram para ele no sentido de lhe chamar a lucidez ou chamar a consciência. Mas ele estava plenamente consciente do que estava a fazer. Até porque quando a família chega, ele estava naquele momento a ensinar os seus discípulos que estavam a rodear. Então quando ele responde isso para os discípulos, não respondeu isso diretamente para a mãe e os irmãos. Porque são os discípulos que disseram, lá fora está os teus familiares, a tua mãe e os teus irmãos. Então ele olhou para a sua volta e disse, os meus familiares, a minha mãe, os meus irmãos, são vocês. Portanto, todo aquele que obedecer à vontade do Pai, esse sim é meu irmão, é meu familiar. Então eu não vejo aqui um desrespeito, por assim dizer, nesta atitude, porque ele estava a ensinar os seus discípulos. Ele sabia qual era a missão na face da terra. A família que estava confusa, é que estava ansiosa, porque achavam que ele estava fora de si, estava desequilibrado, mas ele estava muito lúcido e consciente do que estava fazendo. Os familiares de Cristo duvidaram dos seus poderes, sabendo que ele era santo. Por quê? Porque nem os seus familiares também não conheciam a Cristo. Cristo foi rejeitado primeiro em casa, foi rejeitado na comunidade, foi rejeitado pelos próprios judeus. Em algum momento até foi rejeitado pelos discípulos que lhe negaram. Então Cristo não era uma pessoa de fácil compreensão, porque ele não era pessoa. Ele era Deus. Ele foi a sabedoria encarnada. Então, o que acontece é que estava escrito que esses todos haverão de lhe rejeitar. É isto que o Evangelho de Marcos tenta destacar. No Evangelho de Marcos, o que se traz a lume foi os desafios que Cristo enfrentou enquanto Messias sofredor. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, não retrata Cristo enquanto Messias triunfante, mas sim como aquele que sofreu perseguições, tentações, rejeições de todas as pessoas, família, os líderes religiosos, os próprios discípulos, né? E isto é o que o Evangelho de Marcos tenta salientar. Isto é o que o Evangelho de Marcos tenta salientar, em outras palavras, que é o Cristo é que veio desvendar o mistério do sofrimento. O sofrimento era um mistério, tal como também viu-se que era um mistério ainda no Antigo Testamento, quando Jó discutia com os seus amigos, para eles queriam interpretar o mistério do sofrimento. Eles queriam perceber por que Jó, sendo uma pessoa íntegra, justa, temente a Deus, desviava-se do mal, sofreu tudo aquilo que sofreu. E eles não tinham entendimento para isso. Não tinham entendimento. Então Cristo em pessoa, ele veio para desmistificar o mistério do sofrimento. Foi ele em pessoa que foi enviado como o Cordeiro de Deus. Foi ele em pessoa que veio para assumir todo um sofrimento, que ele sabia que aquele sofrimento era a sua glória. Então, a lição que ele deixa para os cristãos é que a glória está no sofrimento. Para quem sofre com alegria. Quem entende, defenda o mistério do sofrimento, porque é no sofrimento que está o poder. É isso que Cristo estava a transmitir, é isso que Cristo veio fazer. Será que os dois discípulos ainda têm o poder de cura e libertação que o Senhor os designou no monte? Monte o que é? Monte é o lugar de revelação. É o lugar onde Deus se revela. E Cristo, quando sobe ao monte, é porque ele queria dar essa revelação aos 12 que ele escolheu. Porque ele escolheu 12 e chamou os 12, mas estava uma multidão lá embaixo. Era uma multidão que lhe seguia. Ele escolheu 12, pediu que 12 subissem. Para quê? Para que ele revelasse os mistérios do reino dos céus. Para que ele os chamasse e os confiasse uma missão, que é de serem os seus discípulos, que é de serem cristãos, que é de serem apóstolos. E para além disso,
é que o próprio Cristo, ele era a revelação de Deus. Então, ele subiu ao monte para ele se revelar enquanto um mistério do plano de Deus para os seus discípulos. Então, a questão é se os discípulos ainda têm o poder de cura e libertação que o Senhor os designou no monte. Então, os discípulos quem são? São aquelas pessoas que aceitam essa missão. São aquelas pessoas que seguem a Cristo. Então, quem segue a Cristo é por ele batizado e é por ele designado seu discípulo, seu apóstolo. E é por intermédio desta designação, que é a infusão do Espírito Santo, que desce sobre essa pessoa, por inerência do batismo, mais a fé, é por operação da fé mais batismo, que a pessoa tem o discernimento de compreender e interpretar o poder da palavra de Deus para, em nome de Cristo, poder manifestar esses poderes na forma de dons espirituais. Dons do quê? Profecia, dons de cura, ensinar, libertar. Esses são dons, são talentos do próprio Espírito, não são talentos da pessoa. A pessoa tem talentos naturais. Os dons são do Espírito Santo. O Espírito Santo é que age para esta pessoa por intermédio da fé e desse mesmo batismo, para a pessoa, em nome de Cristo, operar esses dons, milagres, que são do próprio Espírito Santo. Então, os discípulos sim têm o poder de cura, têm o poder de libertação, mas os discípulos têm ainda, mais importante do que isso tudo, têm ainda mais importante o discernimento. Que é o quê? Quando ele estava a explicar a parábola do semeador, ele disse que a vós foi dado o poder de interpretar. Porque há muitas pessoas que leem a palavra de Deus. Todas as pessoas podem ler a Bíblia. Todos os dias, todo momento. Mas o discernimento, que é a capacidade de interpretação dessa palavra e fazer uso dessa palavra, aplicando na sua própria vida, e a coragem que a pessoa tem de colocar a sua própria vida ao serviço do Evangelho, isso é para alguns, é para os escolhidos. São para pessoas que estão capacitadas. Mas mesmo essas pessoas ainda que estejam capacitadas, esta capacitação em si não é um fim. Isto é algo que se trabalha todos os dias. Porque se os dons e os talentos não forem usados para o plano do Senhor, esses dons são retirados. Porque esses dons não pertencem à pessoa, são dons do próprio Espírito Santo. Porque Jesus começou a sua missão na Galileia? Começou em Cafarnaum. Cafarnaum foi uma cidade pequena. Foi escolhido como um ponto pequeno, mais despercebido. É porque estava assim escrito os profetas anunciavam que ele haveria de iniciar de um ponto mais discreto, mais pequeno. Ele quando saem do Egito, o anjo anuncia a José que poderiam voltar. Eles quando voltam não foram se fixar em Belém, porque eles souberam que ainda ocorriam riscos lá, os mesmos riscos que fizeram com que eles saíssem de Belém e fossem para o Egito. Então, quando eles voltam, vão se fixar na Galileia. E foi cá que iniciou o seu ministério. Pronto, estava assim previsto e anunciado pelos profetas. Porque Jesus usava parábolas, uma forma assim difícil de ensinar ou transmitir os seus oráculos, os seus ensinamentos, de infundir a palavra para os seus discípulos. Eu penso que na própria parábola do semeador, ele responde a isso, né? Quando ele diz que tem os escolhidos, tem os rejeitados, tem o trigo, tem o joio. Naquela parábola ele diz: a vós é-vos dado o poder de interpretarem os mistérios. Por quê? Porque o reino dos céus é um mistério. E para a pessoa ter a chave de compreender esse mistério, então a pessoa tem que ter um dom. E esse dom é o discernimento. O discernimento é a chave que Deus atribui a algumas pessoas. Para quê? Ainda que estejam diante de uma parábola, para que as pessoas consigam interpretar essa parábola. Então ele falava em parábola que era uma forma que não era acessível ao conhecimento das pessoas, mas era uma forma muito mais didática e profunda até de conhecer. Porque o que nós temos nas parábolas? Nas parábolas nós temos
várias figuras estilísticas, figura de estilo. Temos ironia, temos exagero, temos comparação, temos metáforas, né? E a própria parábola, que é uma figura estilística por si. Então, essa forma que ele usava para falar, para ensinar, era uma forma muito mais didática e pedagógica do que se fosse usando talvez palavras assim, muito mais diretas, porque não existiam palavras mais diretas do que essa, porque o reino de Deus em si é um mistério. É um mistério. Então, por isso é que ele falava daquela forma. Por quê? Porque sobre o reino dos céus, todos vão ouvir, mas poucos vão compreender. Todos vão ver, mas poucos vão enxergar. Por quê? Ele remata dizendo que aqueles que não foram escolhidos, esses não vão conseguir alcançar a salvação. Por quê? Porque eles não conseguiram ter a chave. Que é a chave? É ter o discernimento. Discernimento para quê? Para interpretar os mistérios do reino dos céus. Porque o poder de cura e libertação operada nos dias de hoje são operações do Espírito Santo ou dos falsos profetas. Bem, também a palavra de Deus diz que o seu povo perece por falta de conhecimento. Por que eu digo isso, que o povo perece por falta de conhecimento? É que o poder de cura e libertação operada até os dias de hoje são operações do Espírito Santo. O que acontece é que houve uma certa altura, uma passagem no texto bíblico em que os discípulos aproximam-se a Cristo e dizem que nós vimos alguns que não são dos nossos a libertar ou a tirarem espíritos de outras pessoas. Então Cristo respondeu a ele a dizer que ainda que eles não sejam dos nossos, mas se eles estão a libertar os espíritos, então deixem fazê-los. Isto é, a missão é uma, o poder é o mesmo, os dons são distintos, mas ainda que as pessoas tenham dons, mas não usem esses dons ao serviço do amor, não tenham por denominador comum o amor, que é como destaca o livro de Efésios, que fala sobre os dons do Espírito Santo. Dons de profecia, dons de cura, dons de ensino, dons de libertação. Ainda que as pessoas tenham dons de língua, ainda que não exista um dom que seja mais importante que o outro. Mas, ainda que as pessoas tenham dons, se as pessoas não tiverem amor, esses dons não vão lhes salvar, não vão lhes servir de nada. Então, o que significa isso? Significa que os dons, ainda que seja o poder de cura e de libertação, se eles forem usados para o bem, para o amor, então sim, esses estão ao serviço do Espírito Santo. Quando eles não foram usados para isso, mas foram usados para o ego ou para fins, proveitos, benefícios próprios, então aí a pessoa está a pastorear a si própria, não está a pastorear o rebanho do Senhor. E como é que nós vamos distinguir os falsos dos verdadeiros? Através de seus frutos. Os frutos nunca enganam. Mas agora, entre o trigo e o joio, eles têm que crescer juntos. Não se pode separar o trigo e o joio quando eles estão a crescer. Por quê? Quando tu tentas queimar o trigo e o joio, se tu a quereres queimar o joio, vais queimar junto o trigo. Então tens que deixar que os dois cresçam juntos. Quando eles já ficarem adultos, há de ficar claro, o tempo vai revelar. E nós vamos ver o que é trigo, o que é joio. Mas tem que haver conhecimento. Porque como eu conheci, o povo perece por falta de conhecimento. O que é conhecimento neste caso? É não termos emoção, não agirmos por espetáculos. Temos que procurar a verdade dentro daquilo que os olhos mostram. Porque não basta só olhar. Porque Cristo disse, há aqueles que vão olhar, mas não de ver. Então temos que ter olhos espirituais, temos que ter discernimento. Temos que ter, acima de tudo, saber esperar e confiar no Senhor para conseguirmos acompanhar todos esses fenômenos e sabermos enquadrá-los à luz da lei, que é a própria palavra de Deus, que é lá onde encontramos resposta para tudo que ocorre no dia a dia. Qual foi a missão de Cristo na Galileia? Então, aqui na Galileia foi onde ele iniciou a sua missão. Então, a missão de Cristo em Galileia foi o lugar que ele escolheu para iniciar, antes dele depois ir para Jerusalém. Então, ele começou aqui na Galileia. Galileia foi o seu ponto de partida. Ele ainda não tinha chegado lá aos tubarões.
Mas aqueles tubarões já tinham começado a ouvir falar dele. É por isso que a certa altura, neste momento em que foram lhe acusar de ter Belzebu, quem foi o acusado de ter Belzebu foram doutores da lei que saíam de Jerusalém. Foram até lá, foram lhe acusar. Porque nessa altura já tinha acontecido esta discussão sobre o sábado. E ele já tinha curado a mão de um paralítico. Quando ele curou a mão de um paralítico, antes já tinha sido chamado de blasfema. Ele tinha sido chamado de blasfema pelo fato de ele ter curado um paralítico. Depois foi se avolumando as acusações. Quando ele cura no dia de sábado, então eles ali já tiveram motivo para irem junto a Herodes e começarem a conspirar contra a morte de Cristo. Mas ele ainda estava na Galileia. E essa fama começou a correr, começou a sair. Chegou ao conhecimento dos outros que estavam em Jerusalém. E esses desceram até lá para irem lhe acusar de ter Belzebu. Dizerem que esses milagres, esses dons que ele faz de libertar as pessoas do pecado, de retirar espíritos, a dizerem que aquilo era um espírito satânico. Então o anticristo respondeu: como é que Satanás vai expulsar o próprio Satanás? Não faz sentido. Como é que a família vai se dividir contra a família? Então o que é que vai ficar? Depois foi quando ele alertou-lhes, rematando, sobre o perigo da blasfema contra o Espírito Santo. O que significa semente? Muito interessante. Então, parábola do semeador. Semente, o que é que significa? Semente significa a palavra de Deus. A palavra de Deus é lançada, é infundida, é a semente de Deus. A semente de Deus está na palavra. A palavra é que é o sustento. O pão é a palavra. Então, a semente, o que é a palavra? A palavra, à medida vai sendo lançada, vai sendo discorrida, vai sendo apresentada, vai sendo partilhada. Porque a palavra, o que é? O maná. Nesse maná que sustentou o povo de Israel quando atravessava o deserto, esse mesmo povo depois era mal agradecido com aqueles que lhes davam o maná. Rejeitaram o próprio maná. Então, a palavra de Deus é que é o sustento. Então, se a pessoa encontra o sustento na palavra de Deus, a pessoa não vai blasfemar contra a própria palavra. E a pessoa vai encontrar na palavra a revelação. Porque é a palavra que dá o sustento a quê? Ao espírito. Ao espírito. A palavra não dá sustento ao corpo. A palavra alimenta o espírito. Se nós somos um espírito revestido num corpo, então o que tem mais poder em nós é o espírito, não é o corpo. E se nós alimentarmos continuamente o espírito, então o espírito leva-nos ao pleno cumprimento dos planos de Deus. E é aí que nós encontramos nosso sustento na própria palavra. Repito, estou a falar assim de forma hiperbólica, que é para contrariar alguma tendência, pode se levar a dizer sustento, olhar para o corpo. Não. A palavra alimenta o espírito. Quando nós alimentamos do maná, encontramos o próprio maná, o sustento, os nutrientes dessa palavra no próprio espírito. E esse espírito, quando se empodera, então esse espírito se embala para o pleno cumprimento do plano de Deus. Quando nós cumprimos o plano de Deus, ali encontramos o nosso sustento. Não sei se me fiz entender. O que significa ser apóstolo? Há uma distinção entre talentos, dons espirituais e os níveis de manifestação desses dons ao serviço de um certo ministério, ao serviço de uma certa missão. E nesse há por categorias: apóstolo, profeta, evangelista, pastor. O que acontece é que ser um apóstolo é aquela pessoa que, mais do que ter dons e talentos, aceitar um ministério, um chamado, e empregar esses dons que recebeu ao serviço desse chamado, esse ministério. E mais do que isso, mais importante ainda, colocar a sua própria vida ao serviço desse mesmo ministério. Então esse é um apóstolo. Por que Jesus curou um paralítico? Que tipo de mensagem ele queria transmitir ao curar um paralítico? O paralítico representa a humanidade que hoje está perdida pelo afastamento a Deus e que por si não consegue obter a salvação. Esse que representa o paralítico. A humanidade perdida, afastada de Deus por causa do pecado e que de por si não consegue ir à salvação. É por isso que é um paralítico. O paralítico queria ser curado, mas ele não conseguia ir para lá.
teve que vir 4 voluntários da comunidade que lhe carregaram e levaram o paralítico até Cristo. Mas para eles conseguirem levar o paralítico até Cristo, eles tiveram que fazer o sobrenatural, porque a fé é sobrenatural. A fé não é algo natural, a fé não é algo comum, irmãos. A fé não é algo normal. Então, eles tiveram que manifestar a fé como? Eles viram que, pronto, aqui nós não é possível conseguirmos passar, porque toda esta gente tem o mesmo objetivo. Alguns estavam a correr ali para ver, para testemunhar, outros estavam curiosos, outros estavam enfermos, outros precisavam de ajuda, mas era uma multidão. E tinha ali o paralítico por si não poderia se mover. Então o paralítico que é a humanidade que hoje está afastada de Deus pelo pecado e não consegue de por si a salvação. Quem é a salvação? É Cristo. Então Cristo estava onde? Cristo estava dentro da casa dele. O paralítico estava onde? Estava na sua casa. Jazia no seu catre, jazia no seu manto. Esse aqui é o paralítico, afastado de Cristo. Teve que aparecer 4 voluntários, daí o poder da oração, o poder da fé, porque em livro de Tiago, capítulo 14, diz que a fé poderosa e eficaz. Quem estiver doente, chame presbíteros, que outros homens da comunidade manifestem a sua fé, orem por essa pessoa, que a cura vai se manifestar. Então a fé manifesta, essa fé não é na palavra, não fica na letra. A fé são atitudes. Então, quando aqueles 4 homens voluntários carregaram, tiveram a coragem de perceber que a melhor forma de levar o paralítico até Cristo era fazer algo sobrenatural. Eles descobriram qual era a posição da cobertura da casa que iria dar diretamente onde Cristo estava sentado dentro da casa. Eles foram até aquele ponto, descobriram que é aqui, depois abriram a telha e depois em seguida fizeram descer o paralítico por cima do manto até Cristo. Quando o paralítico chega a Cristo, Cristo ficou admirado com a atitude de fé daqueles que lhe levaram. E logo Cristo disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Por causa do quê? Da atitude de fé. Então a fé é que manifesta esse poder, né? A fé, o batismo e agir em nome de Cristo. Tendo chegado a esta parte, deixo ficar os pontos pelos quais podem encontrar esta lição de hoje, designadamente na nossa plataforma Facebook, Antônio Sende_oficial, YouTube, Antônio Sende_LDA e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço, luz e até breve.